Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista digital. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como funcionam as máscaras no aplicativo Infinity Painter. Como o Infinity Painter é um dos aplicativos que eu mais uso para desenho digital, também tem vários vídeos aqui no canal, eu achei interessante trazer essa questão de como utilizar máscaras no Infinity Painter, porque eu sei que tem bastante gente que também usa o aplicativo e tá com um pouco de dúvida. Mas eu vou deixar aqui os créditos para o canal da Nicole, que foi lá que eu entendi um pouco melhor como funciona esse lance das camadas. Obviamente ela demonstrou como funciona no Procreate, porque a gente sabe que, ilustradores só usam Apple e enfim. Mas de qualquer forma, foi através do vídeo dela que eu consegui entender como funcionam as máscaras e consegui trazer aqui pra vocês explicando como funciona isso no Infinity Painter. Então, tô dando os créditos pra pessoa com quem eu aprendi. E sem mais enrolação, vamos lá entender como funcionam as máscaras e o que dá pra fazer com isso aqui nesse aplicativo. Bom, vamos lá, são 3 tipos de máscara. A gente tem a máscara de bloqueio, ou bloqueio alfa, a máscara de recorte e a máscara comum. Bom, aqui no Infinity Painter a gente tem o bloquear, que seria o equivalente ao bloqueio alfa, o emoldurar, que seria a máscara de recorte, e a máscara, que seria a máscara comum. Então o nome pode variar um pouco, mas é assim que vai estar aqui. Bom, eu vou explicar por que eu uso cada coisa. Bom, o bloqueio alfa eu uso para alterar a cor do meu sketch. Como eu faço meu rascunho com a cor preta, na hora de passar limpo, eu acho que fica bem confuso perceber o que é a line art nova e o que faz parte do esboço. Então, eu utilizo esse bloqueio alfa para alterar a cor do meu sketch. Então, eu clico aqui, venho aqui em bloquear e a partir disso, o aplicativo vai bloquear os pixels que não têm dados. Ou seja, você só vai conseguir fazer a alteração onde já está riscado. Então, para deixar isso aqui mais prático, vamos lá. Eu coloco aqui a cor vermelha, eu sempre deixo meu sketch vermelho ou azul. Escolho um brush um pouco maior, um pulverizador aqui no caso, um spray, tá no tamanho grande. E aí a gente começa a pintar e vocês vão perceber que a única coisa que eu tô mudando, a única coisa que eu tô conseguindo pintar é onde já tinha ali alguma informação, aonde já tinha algum traço. Então, esse tipo de camada, chamado de bloqueio alfa, serve para isso. Serve para você alterar ali a cor do seu sketch, por exemplo. Lembrando que essa alteração é permanente. Então, se você quiser apagar, se você usar a borracha, você vai acabar apagando junto o seu desenho. Então, prestem atenção na hora de utilizar esse tipo de máscara, porque você pode acabar fazendo uma alteração que você não vai conseguir desfazer depois, tá? Isso aqui eu utilizo mesmo para pintar o sketch, ou caso você vá mudar a cor da sua line art depois que estiver pronto, daí você pode fazer isso daqui. Mas eu não mexo mais do que isso. E depois que você utilizou ali como o bloqueio alfa, você pode vir aqui, retira essa opção, então você não está mais bloqueando, e agora você consegue pintar a parte que você quer. Aí você volta de novo a utilizar o brush que você estava usando antes, de lápis ou caneta, volta com a cor preta e você continua usando a mesma cor na mesma camada. Então você pode voltar a usar o preto que você estava usando antes na mesma camada sem problema nenhum. Tá? Não fica nenhum tipo de... ele não vai deixar tudo vermelho novamente. Alguns aplicativos, como o Clip Studio, ele tem a opção de você simplesmente pintar, alterar a cor da camada do que você fez ali. Então, se você fez seu sketch todo numa camada, sketch na cor preta, você tem a opção de clicar e simplesmente alterar a cor de uma vez. Esse aplicativo, Infinity Painter, não tem. Então, você precisa bloquear aqui os pixels, usar esse bloqueio alfa, e aí preencher ali para poder mudar a cor do seu sketch ou do seu esboço. Bom, para usar a máscara de recorte, vocês vão precisar criar uma camada nova. Então, é totalmente diferente do que a gente fez aqui. Aqui a gente utilizou essa opção de bloquear na mesma máscara. Se você quiser usar a máscara de recorte, você precisa criar uma camada nova. Então, a gente clica aqui em mais, cria uma camada nova acima da camada que você quer utilizar. Então, se você quiser utilizar uma máscara de recorte para essa camada aqui, você tem que criar uma camada nova em cima dela, tá? Não embaixo ou nem mais para cima, tem que ser exatamente aqui em cima da camada que você quer fazer isso. Daí aqui você vai clicar e a gente tem a opção de emoldurar. No Infinity Painter, esse tipo de máscara se chama emoldurar. A partir daqui você consegue fazer a mesma coisa que a gente fez antes, só que a informação não vai estar nessa camada, vai estar na camada nova. Aqui tem uma setinha indicando que essa camada que a gente está mexendo agora, ela está conectada com essa camada aqui de baixo. Então vamos trocar aqui a cor agora para azul. Então notem, a gente está numa camada nova, a gente não está utilizando a mesma camada, e agora a gente vai conseguir fazer a mesma coisa que a gente fez. Deixa eu escurecer um pouquinho mais esse azul. A gente consegue utilizar essa máscara de recorte para fazer a mesma coisa que a gente fez
lá usando a opção de bloqueio, que é o bloqueio alfa, só que a diferença é que a gente faz isso numa camada nova. Por quê? Porque agora a gente consegue fazer outra coisa, que é, no caso, remover essa cor que a gente está usando. Então, se você não tem certeza da cor que você quer ali, você pode fazer isso. E se você tirar aqui a visibilidade da camada, pronto, você meio que desfez esse tipo de alteração. Então, não é uma alteração permanente como o bloqueio. Uma outra coisa é que vocês vão perceber que todo o traço que eu fiz está aqui. A diferença é que como a gente conectou com a camada de baixo, só está aparecendo sobre o risco que a gente já tinha aqui. Então, a gente já tinha aqui esse desenho. Quando a gente pintou aqui na camada de cima, ele meio que está conectado na camada de baixo e está aparecendo assim. Então, o desenho fica azul. Só que tudo isso aqui está marcado. Então, se eu vier aqui na camada de baixo, que ainda está vermelho, se eu tirar a visibilidade, está tudo normal. Se eu voltar aqui com o azul, eu pintei um espaço grande. Então, se eu vier aqui de novo na camada de baixo, se eu voltar a riscar aqui embaixo, o que vai acontecer é que o traço ele pode continuar ali o vermelho que estava antes, ou pode acabar mantendo o azul se tiver embaixo disso daqui. Então, se eu fizer mais para cá, ele continua vermelho porque está aqui no cantinho. Agora, se eu fizer traço mais aqui, perto dessa região onde a gente pintou, vocês vão perceber que vai ficar azul, porque está dentro desse espaço grandão que eu preenchi aqui. Então, essa é a diferença entre a máscara de recorte e a máscara de bloqueio. Uma coisa legal que dá para fazer na máscara de recorte é adicionar textura. Então, por exemplo, a gente tem aqui a line art já bonitinha, a gente tem essa capa que eu pintei de vermelho, e se eu quiser acrescentar uma textura a essa capa, você pode procurar na internet, baixar alguma imagem que tenha textura diferente. E aí, para usar a máscara de recorte, a gente vai ter que criar uma camada nova acima da que a gente quer usar. Então, eu quero utilizar um tipo de textura nessa capa. Então, criamos aqui uma camada acima dela. Daí, dentro dessa camada aqui nova, a gente vem aqui, importar, galeria. E eu vou importar aqui uma imagem que eu peguei da internet, que, por exemplo, isso aqui, que parece uma palha, sabe? Bom, a gente tem aqui, então, essa textura que eu estou utilizando, que é essa coisa aqui meio chapéu de palha. E a gente tinha embaixo a capa pintada, a capa preenchida. Se eu usar essa opção de máscara de recorte aqui nessa camada, o que ela vai fazer é que ela vai preencher apenas o espaço que já estava preenchido na camada de baixo. Então, vou deixar ela visível novamente. A gente vai clicar nela e selecionar aqui a opção emoldurar. Clicando aqui, vocês vão perceber que essa camada ela ficou presa às informações que tinham na camada de baixo. Ou seja, a gente só tinha pintado aqui a capa. Então, essa textura aqui de palha ficou presa à capa. Então, a capa ficou com essa textura. Isso aqui é legal quando você precisa fazer uma coisa diferente com as roupas dos seus personagens, por exemplo. Porque às vezes o desenho fica meio sem graça quando a gente deixa as roupas numa cor chapada, toda preta, toda azul, toda vermelha. Então, se você quiser acrescentar algum tipo de textura, você pode baixar da internet uma imagem que tem uma textura, sei lá, de ouro, uma textura xadrez, quadriculada, e aí você utilizar isso na sua ilustração para dar um aspecto um pouco mais interessante, fazer uma coisa mais diferenciada. Então, é muito interessante esse negócio de camada de recorte. Bom, vamos lá. A máscara comum, ela não precisa de uma camada nova. Então, você pode clicar aqui, selecionar a opção de máscara, e o que vai acontecer é que ela automaticamente vai criar uma camada nova para você. Então, você não precisa criar uma camada nova, porque se você criar uma camada nova, vamos lá, você criar uma camada nova aqui, você clicar essa opção de máscara, ela vai criar uma máscara nova na camada que não tem nada. Então, não façam isso. Se você quer utilizar a máscara em determinada camada, por exemplo, essa camada aqui, você tem que clicar nela e vir na opção de máscara na mesma camada. Então, ele cria aqui para você uma nova camada, e dentro dessa camada você só pode usar duas cores, que é o preto e o branco. Eu jamais ia descobrir isso sozinho. O que acontece é que a cor preta, ela vai apagar o que você fez, e a cor branca vai refazer. Então, essa máscara comum, usando na cor preta, você vai passar e vai perceber que ela vai apagar o que você fez. É basicamente isso que esse tipo de máscara faz. A cor branca, você vai refazer. Então, se você passar ela aqui, você vai perceber que vai pintar de novo aquilo que você tinha feito ali. Então, você está meio que apagando o que está na sua camada, mas sem de fato apagar. Porque se eu tirar a visibilidade dessa camada nova que a gente fez aqui de máscara,
tá tudo no mesmo lugar. Mas se eu colocar de novo aqui a opção de deixar ela visível, vocês vão perceber que o que você fez vai estar aqui. Então, isso é legal para você ver se você quer incluir determinado detalhe no seu desenho ou não. Então, vamos supor que eu fiz aqui a capa e eu não sei se eu quero fazer algum detalhe nela. Então, eu posso vir aqui, apagar. Se eu quiser deixar só essa parte aqui em vermelho, essa parte aqui não. Então, eu posso utilizar essa opção aqui de camada. Gostei ou não gostei? Venho aqui, tiro a visibilidade, volto a ver de novo como era antes. Clico aqui de novo e eu consigo ver a alteração que eu fiz. Daí, se eu quiser voltar aqui com algum tipo de detalhe de novo, então eu volto para o branco, passo aqui, que você vai de novo refazer aquilo que você tinha feito antes. Então, meio que tem uma escala de cinza aqui, se você deixar aqui no meio do cinza, por exemplo, ele vai meio que deixar, só que com uma corzinha um pouco mais fraca. Então, quanto mais branco, ou melhor, quanto mais preto for ficando, mais vai servindo como uma borracha. Quanto mais branco, menos você vai apagando, mais você vai deixando como estava antes. Então é para isso que serve essa máscara aqui. Sinceramente, eu não sei se eu acho muito prático e se eu utilizaria essa máscara, né? Porque eu descobri agora para que serve, então eu não sei se eu usaria isso no meu dia a dia. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma informação interessante da gente ter e saber que tem aqui à disposição no nosso aplicativo. Então, eu espero que tenha ficado claro para que serve cada camada. Nesse caso aqui, as camadas que tem máscara, máscara de recorte e o bloqueio alfa. E se vocês tiverem mais alguma dúvida nesse sentido, pode deixar aqui nos comentários que se eu não souber, eu vou pesquisar e quando eu descobrir, eu trago para vocês. Bom, esse era o vídeo de hoje, espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu sei que vocês também gostam muito desse aplicativo do Infinity Painter, então por isso que eu achei interessante trazer esse vídeo com mais essa dica de desenho digital. E também lembrar vocês que aqui embaixo na descrição tá todos os links das minhas redes sociais, Instagram, TikTok, etc. Se você quiser apoiar meu trabalho em alguma dessas outras plataformas, tá o link aí. E também não esquece de se inscrever caso você esteja assistindo aos meus vídeos e ainda não seja inscrito, porque quando bater 5.000 seguidores eu vou pintar meu cabelo. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!